sobre a análise do comportamento que o Silvio apresentou e que me emocionou. Eu acho que a análise do comportamento está esfacelada. Ela está esfacelada. Ela não vai se tornar esfacelada porque a CBR surgiu. Ela já é esfacelada agora no nosso contexto. Nós temos grupos, eu tenho colegas, amigos meus que se formaram comigo, que eu encontro uma vez por ano, quando muito. Eu não sei o que eles fazem, eles estão em outro lugar, eu não consigo ver, não consigo entender o que está acontecendo, o que eles estão fazendo. Então a gente já está. Não é criar uma associação ou deixar de criar que vai recuperar o problema. A gente pode trabalhar com a BBC, a gente deve trabalhar com a BBC. Né? Esfacelamento ou não de uma área não se dá pela quantidade de associações que representam aquela área. Senão a psicanálise seria o maior fracasso do mundo. Quantas sociedades de psicanálise tem aí espalhadas pelo Brasil? Eles têm uma força imensa, política inclusive, conceitual. Outras sociedades de outras áreas da psicologia seriam também um fracasso. Não é o caso. A BBC não é uma sociedade fraca, não é uma sociedade ameaçada, e muito menos por nós que estamos propondo a ideia da CBR. Eu não falo também em nome da CBR, mas falo em nome da análise do comportamento. Não é uma associação, por mais que eu quisesse enfraquecer a BBC, não conseguiria enfraquecer com a CBR. Mas ela pode ser um instrumento importante, junto com a BBC, para mudar esse quadro, com o esfacelamento da análise do comportamento pelo país e pelo mundo. Obrigado. Bom, eu queria comentar um pouco a respeito de já foi colocado aqui, retomando também a questão do professor Tomé e também que foi colocado pelo Marcelo. Realmente a ideia não é de um conflito de associações, mas eu queria colocar um pouco para vocês como é a minha visão que eu acho. A BBC realmente tem 22 anos, né? E o que o Marcelo coloca da questão da fragmentação dos anos de comportamentos é em parte verdadeiro por contingências outras e não é verdadeiro por outras partes. Porque, por exemplo, eu não conheço onde estão lotados os comportamentos, assim, em grande número, em representatividade, fora da BBC. Tá? A SPP, que reúne os comportamentos, é uma outra entidade que reúne. Então, assim, com relação à proposta da CBR, eu também não vou querer falar só da questão da CBR, mas, assim, das consequências que podem acontecer com relação a mais sociedades, mais associações. É fácil você constatar que qualquer inclusão de uma nova sociedade e tal, vai trazer uma série de consequências que não simplesmente aquela coisa de que estamos juntos para somar. Eu acho que todo mundo entende que tem consequências acadêmicas, tem consequências com relação a mais gente ou menos gente trabalhando por uma associação, tem questões econômicas, tem questões de financiamento, tem questões legislativas, com relação à questão de publicações, uma série de alterações. E é muito fácil você ver como quando você começa a fazer propostas diferentes, você começa a se desligar de um núcleo principal que não é coeso, não é uno, mas você vê que a fragmentação aumenta e não volta a se melhor. Por exemplo, vocês devem saber que Campinas sempre foi uma cidade com um grande número de representantes, de participantes nesses eventos. Mesmo porque ela foi uma cidade que teve várias vezes, mas ela sempre esteve presente em outras cidades. Tá certo? Eu pergunto aqui, quantos daqui estão que são da cidade de Campinas? Quantos são? 1? Mais alguém? 2? Pronto. Campinas, que era uma cidade que tinha um grande número de representantes, tá certo? Diminuiu drasticamente o número de participantes para os encontros da BBC. Eu não vou discutir, o professor Hélio, ele tem o seu valor, tem a sua história, né? Ele está no pleno direito dele de fazer um evento, fazer um grupo lá que trabalhe por Campinas, que faça sugestão. Agora, na direção que o Silvio está colocando, isso, gente, traz consequências práticas, diretas. Quando você aumenta o número de encontros que você tem que fazer, você aumenta o número de compromissos que você tem que ter com relação a um grupo de pessoas que quer organizar aquilo lá, isso fragmenta. Então não vai conseguir, digamos assim, com o maior número de sociedades, a gente não vai conseguir ter uma unidade maior. Quer dizer, não é uma questão de má vontade, nem interesse, não. Mas quando você tem um maior número de encontros, maior número de atividades a se fazer, você acaba não dando conta. Então, assim, eu não posso ir para um. Eu só posso estar
envolvido com o público. Só queria comentar a respeito dessa suposta não representatividade dos analistas. Eu me lembro quando a gente assumiu a diretoria em 2010 e 2011, que a gente pegou a associação no momento em que a gente começou a detectar que ela precisava ir além, exatamente para responder a uma série de questões de comportamento. A gente tinha um site que se confundia com o site do encontro. Dava uma ideia de que a associação se resumia ao encontro. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi: vamos separar o site do encontro e o site da BPMC. O site da BPMC teria que ter um conteúdo que respondesse mais à demanda do sócio da BPMC. Ter informações, ter notícias, ter, enfim, uma série de questões que acho que eram necessárias ser tocadas naquele momento. Depois a gente foi pensar em outros assuntos. Bom, o que acontece com a BPMC que a gente não consegue patrocínio? Por que será que ela não é reconhecida pelas grandes empresas, por uma Petrobras, por uma, sei lá, grandes empresas que pudessem ter um jeito de patrocinar? A gente começa a se dar conta que, de algum jeito, a BPMC não respondia, ela não mostrava para a população a que veio. Ela era uma associação fechada para os analistas de comportamento, para analistas de comportamento. Então a gente começou a resgatar um trabalho que já vinha sendo feito desde a diretoria da Zilar, que era do BPMC Comunidade, e tentamos dar mais ênfase para este programa, justamente para mostrar: olha, análise de comportamento tem muito mais a oferecer para o mundo do que a gente está fazendo. Ou melhor, a gente já faz isso e precisa ser conhecido, né? E a ideia era que o programa BPMC Comunidade fosse um trabalho para a disseminação da análise do comportamento. E isso foi bastante enfatizado naquela diretoria. As diretorias que se seguiam vêm tentando levar à frente esse programa. Então, é uma coisa que quem está aqui presente e tiver disposição para contribuir, acho que o convite aí da diretoria está pedindo ajuda e tem essa disponibilidade, né? Depois, a gente começou a olhar para um outro tema que era ainda tentando buscar, mostrar para a sociedade a importância da associação, olhar para o tema da sustentabilidade, que é uma questão que diz respeito ao comportamento sustentável, né? E, de novo, demos um foco para isso, os encontros anuais, e o encontro de Salvador foi um encontro sustentável, e a gente conseguiu um apoio da Petrobras na época, graças a esse trabalho. Isso deu visibilidade para a nossa associação, e a gente pode dar continuidade nesse trabalho. Então, eu só estou dizendo que há um movimento gradual da BPMC no sentido de responder às demandas da análise do comportamento. Foi na sua gestão que você propôs a mudança de nome de psicoterapia, do ensino fundamental, para psicologia comportamental. Eu acho que esse é um exemplo. Não precisou criar outra associação. Era possível corrigir ou mudar esta e aperfeiçoar a BPMC. Eu me lembro que na década de 80, quando eu discutia o conceito de comportamento, escandalizava um pouco, porque eu dizia que não era igual à resposta. Não era eu que disse isso, o Pérez fez uma discussão sobre isso, né? Uma pessoa me propôs que eu criasse um movimento em torno de um novo conceito, intercomportamento. Eu me lembro até hoje da resposta que eu dei para a pessoa numa viagem com ela para ajudar no curso de especialização. Eu não quero criar outra corrente ou me afastar. Eu quero ficar junto, discutindo o que estamos fazendo e convivendo com as diferenças. Então, acho isso uma coisa importante para nós levarmos em conta, porque é possível mudar sem precisar necessariamente dividir em parcelas que têm especificidades para, inclusive, se encontrar separadamente. É só isso. Então, eu acho que você deu o exemplo, quando propôs, na tua gestão isso aconteceu, de mudar o nome, podia mudar o estatuto, podia mudar essas finalidades. O que nós estamos constatando é que nós precisamos de mão de obra para fazer isso. E quanto mais nós repartirmos
os esforços, os recursos, as condições, os momentos, isso aumentará a probabilidade das pessoas terem dificuldade de ter acesso a toda essa variabilidade de contribuições que tem. Isso eu acho que é uma coisa que nós temos que levar em conta. Eu não quero discutir, eu acho que eu comecei dizendo isso aqui. Cada um pode fazer propostas e fazer as organizações que quiserem. Eu gostaria que nós avaliássemos as decorrências disso. Só. Eu acho que eu estou discutindo decorrências. Como são decorrências, são hipóteses, são preocupações. E nós podemos discordar que elas venham a ocorrer. Aí eu acho que é o futuro que dirá. Você estava na BAC, naquele tempo você era um estudante e também amava a BAC, pela sua participação, ou não? Pois é, mas era a tua turma, inclusive? Eu lembro muito da BAC. Pois é. Eu lembro de uma briga do Luiz Carlos Freitas com alguém. O Luiz Carlos Freitas Maria Amélia. O que eu me lembro da BAC foram brigas pessoais. Isso pois é. Mas é memória. Eu não estou dizendo que então, isso eu, como presidente da BAC, conto para você. Eu ia de São Carlos para São Paulo para fazer reunião. Às vezes eu tinha que fazer reunião com um grupo de manhã e outro grupo à tarde, porque eles não falavam mais de si. E isso era uma parte, um momento, pois é, mas era São Paulo, com os seus preconceitos contra uma porção de coisas. Uma delas era a dificuldade em aceitar pessoas que não eram da psicologia, na direção, inclusive, de uma sociedade de análise do comportamento. Então, esse é um exemplo de visões que havia na época. Você era estudante, o teu grupo de estudantes, por exemplo, foi uma parte da diretoria. Boa noite, professor Wander, da UNB. Vou falar um pouco com o ex-presidente da BPMC também. Esse debate foi interessante, mas está me lembrando a história dos médicos cubanos, né? O povo foi para a rua brigar por melhores condições de saúde e a Dilma transformou o debate na vida dos médicos cubanos ou não. E aí a qualidade da nossa saúde ficou irrelevante, né? O mais importante é saber se os médicos cubanos são legítimos ou não. A gente tem graves problemas para discutir sobre a formação do analista do comportamento, e nesse encontro eles falam muito de futuro da análise, né? Da análise do comportamento, da análise do comportamento. E eu acho que esse debate não pode se tornar um debate sobre quem deva representar os analistas do comportamento no Brasil. A gente deveria estar se propondo a levar seriamente o debate sobre, como o professor Silvio coloca, né? Os cursos de pós-graduação não se falam, os institutos não se falam, a gente não sabe o que está rolando na formação. Boa parte de vocês estão aqui tem algum vínculo com algum instituto, clínica, escola de psicologia, né? E a gente não está debatendo isso, não está buscando a unidade. Bem, nós somos analistas experimentais do comportamento. Em algum momento na nossa formação nós fomos experimentalistas. Eu me pergunto a quais contingências nós estamos respondendo agora. Primeira coisa, nós não temos direito de dizer se a CBR deve ser fundada ou não, né? Ninguém tem. Eles têm direito, qualquer um de nós tem, isso é constitucional. E também não tem direito de desacreditar quando eles dizem que querem discutir junto com a BPMC. É como se a gente conhecesse outras contingências para as quais estão respondendo e desconfiando daquela que estão publicizando. Nós não precisamos disso. Nós temos um desafio que foi colocado, eu acho isso interessante. A BPMC precisa fazer modificações, nós precisamos de novas pessoas dentro da BPMC e não podemos ter medo de um debate e da busca do consenso com outras associações, seja a CBR ou qualquer outra. Nós temos condições de fazer isso, nós temos maturidade para isso. Além disso, no Natal eu pintei a minha casa porque o vizinho pintou a dele, né? Ok, obrigado. Eu sou Vera, como vocês sabem, eu sou uma simples terapeuta comportamental que trabalha no meu consultório 10 horas por dia, mas jamais consegui perder de vista a psicologia, a análise do comportamento para benefício das pessoas e da humanidade. E eu entendo que nós devemos pensar, eu sou
sócia fundadora da SPRP, que depois virou SBPC, fui da diretoria 500 mil vezes, sou sócia fundadora da BPMC e sei da dificuldade que tem de uma coisa simples: braço para trabalhar, para fazer essas associações funcionarem. A minha grande preocupação é que, se nós pensamos na psicologia, se nós pensamos na prestação de serviços, se nós prestamos no aprimoramento da formação profissional, da análise do comportamento no Brasil, se nós pensamos nos laboratórios que se fecham, nós devemos pensar em juntar e aproveitar mão de obra, juntar forças. Nós precisamos de juntar. E eu acho, a minha grande preocupação é quantas pessoas nós teremos para tocar a BPMC, tocar a outra associação, não importa. E é uma coisa que nós temos que refletir sobre isso. E isso eu faço à luz das ponderações do Silvio, que eu acho extremamente sérias. Eu acho que esta é uma coisa... Eu não penso de forma alguma que essa nova sociedade... como é que nós vamos fazer se tiver se a Veja publicar alguma coisa aberrante, quem vai responder em nome dos analistas do comportamento? São as duas. Tá bom, isso para mim fica secundário. Para mim, a coisa, embora eu acho que isso mostre uma divisão, não é apenas secundário, eu acho que mostra, é real. Se nós temos uma associação brasileira há 22 anos e há uma nova associação, eu acho que isso mostrará uma divisão. Isso é um dos desdobramentos que me parecem temerários, me parece. O outro desdobramento bastante forte que eu tenho preocupação é quem dirigirá essas associações. Nós precisamos de gente para fazer isso. E isso eu acho que divide, não soma, no sentido de trabalharmos pela análise do comportamento no Brasil. Eu acho que essa divisão não é boa, no sentido de precisarmos pessoas para administrarmos uma, pessoas para administrar outra, e para conduzir e para carregar. E é mais tempo de reunião, e é mais tempo disso e daquilo. Então, são preocupações, além da sobrevivência de ambas. Tá? Além da sobrevivência financeira que nós temos que pensar, da BPMC, que vive como o SBP meio apertado. Boa noite. Meu nome é Umbelino, me formei no começo do ano. Escolhi pela análise de comportamento na participação do encontro da BPMC em Salvador. Foi para mim muito determinante, que eu vi a riqueza da análise de comportamento lá, em aplicação, pesquisa conceitual, né? É isso que eu quero, massa. E assim, estou me sentindo... Eu me digo agora analista do comportamento, e essa discussão assim, mexe muito, né, com a gente, porque quando ele fala das novas gerações, eu me vejo aí, né? Meus colegas aqui do lado estão balançando a cabeça também. E uma pergunta que me aparece é o seguinte: quando se cria uma nova associação, é uma coisa aparece como uma coisa de território, assim, porque quando a Vera falou agora, surge uma questão para um analista do comportamento responder. É uma Veja que solta uma matéria, a novela das 9 na Globo, que mostra um analista do comportamento dando choque no povo. Alguém vai ter que responder por isso. Quem é que vai responder? Qual a associação? Essa questão é colocada. É uma questão de representatividade. E o professor da UNB falou assim: não, nós não queremos discutir a representatividade, mas essa questão eu acho que ela permanece. Bom, de novo, Marcelo Benvenuti. Bom, eu acho que tem um problema aqui no discurso. Eu, por incrível que pareça, estou concordando com todas as falas. Concordo com todas as falas. Eu ouço a Vera falar, eu concordo com ela. Eu ouço o Alberto falar, concordo com ele. Eu ouço o Silvio falar, concordo com ele. Existe uma falácia, que essa sim precisa ser combatida, que é a ideia de que a proposta da CBR veio para dividir. Isso, nós temos que dar um basta nisso. Esse é um problema. Não veio para dividir. Pode ser que divida,
Pode ser que divida. Não porque se criou uma associação nova. Vai depender de como essas duas associações começarem a trabalhar. E eu vou dar um exemplo que o Silvio estava apontando, que é o exemplo do esfacelamento, que me preocupa, tanto quanto preocupa ele. O Silvio ainda está preocupado com o futuro, eu estou preocupado com o agora. Eu recebi comunicação de muitas pessoas que estavam entusiasmadas com a CBR porque não vinham mais para a BPMC. Então existe um esfacelamento que a gente não consegue enxergar, e não consegue enxergar especialmente com as pessoas que estão aqui. Porque as pessoas que não estão aqui, não estão participando da análise do comportamento, não estão se sentindo representadas. Então, essa é uma oportunidade em que nós devemos somar as forças, não dividir. Ninguém está aqui, vamos fazer junto, mas essa é a proposta. Essa é a proposta. Falar de Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Falar de Sociedade Brasileira de Psicologia, que inclusive eu faço parte da diretoria, que é parte da minha vida. Eu gasto mais tempo com o SBP do que eu gasto com meus artigos, com meus alunos. Perco tempo assim, bom que eu gasto com isso. Então, essa sequência, SBPC, SBP, ABBC e a CBR, não é uma falácia. Ela é a ideia fundamental. Ela é a ideia que tem fez a gente trabalhar em nome disso. Não é uma falácia e não veio para dividir. Ela veio para somar forças e ela veio para trazer, inclusive, gente que está afastada da PPMC e que não está aqui para falar de volta para o convívio da análise do comportamento. Gente que não vem mais, porque não se identifica mais com a proposta, não se identifica mais com o programa científico. Então, é para essas pessoas também que a CBR se dirige. E é isso que significa somar. Dividir vai acontecer se ele sair daqui brigado e não quiser conversar mais. É isso que divide. O que divide é o clima das pessoas, não é a disposição de trabalhar pela análise do comportamento. Isso todos nós temos. E eu falo mais, eu tenho um tempinho, né? 27 segundos. Eu ouvi a proposta, né, de que se mexa no estatuto da BPMC. Eu acho que não se deveria mexer no estatuto da BPMC, porque aí a gente vai ter duas associações que vão ser redundantes. Então, a minha sugestão é que não se mexa no estatuto da BPMC e que a gente possa trabalhar em parceria, não criem essa competição, não criem o clima de divisão. É esse clima que vai estragar qualquer possibilidade de trabalharmos juntos. Marta, agora. Eu gosto muito da leveza do Marcelo Beverucci. Eu tenho fama de ser leve e muito integradora. Na minha aula da livre docência estava a etologia, a psicofarmacologia, a percepção, os cognitivistas. Eu sou assim, gosto da integração. Então, a questão de representação. A representação, juridicamente falando, e no sentido da língua portuguesa, a BPMC representa os seus associados, a CBR representará seus associados. A representação é associada, nós não somos sindicato e nem conselho, nós somos uma associação científica. Então, a representação legítima é essa. Agora, representar a análise do comportamento numa matéria da Veja, numa novela das 8, eu mandei uma carta para o diretor da novela das 8 sobre como ele está tratando o autismo, e eles me responderam, eu mandei como docente da USP. Então, a representação dos analistas do comportamento diante da mídia, no sentido jurídico, cada um representa a sua associação, mas em defesa da área, todos nós podemos nos somar. Quanto mais cartas, quanto mais lobbies, quanto mais visitas, quanto mais denúncias a gente puder fazer, melhor. Agora, a questão do braço, como o Marcelo falou, me preocupa tudo isso. A CBR tem uma proposta muito de trabalhar por mecanismos de meios eletrônicos, a própria Assembleia, e se configura como uma manutenção da cultura analítica comportamental. Eu fico pensando no meu amigo Lotufo, no meu amigo Ranger, nos meus amigos cognitivos comportamentais, nos meus novos amigos contextualistas. Eu estaria constrangida aqui, porque os behaviorismos são mais do que a análise comportamental. Então, se a BPMC ela pode defender a análise comportamental, mas ela não pode exclusivamente fazer isso 365 por dia. Ela tem que cuidar de várias outras coisas. Então, a gente veio para ter uma tarefa adicional. Agora, as consequências, as decorrências disso dependerão do nosso comportamento dia a dia. Enquanto 2 grupos, enquanto 3, 4, 5, o que a gente fizer. E aí não adianta, porque o que vai aqui é em função da história. Então, eu vejo no Roberto, no Silvio, um pessimismo em relação ao que eles viveram no passado. Agora, nem sempre o passado se repete. O ambiente está mudando. Nós temos um tecnicismo invadindo aí a área de autismo, a área de educação especial.
e temos um desmantelamento acontecendo à nossa vista. Precisa de mais gente. E a associação é uma meta contingência, isso controla o trabalho das pessoas. Então, se eu não sou da diretoria da BPMC, eu posso me oferecer para fazer grupos de interesse, mas é diferente de ter um grupo com uma missão específica de um Greenpeace, de manter a cultura analítica comportamental. Eu fico constrangida de fazer isso na BPMC por causa do meu amigo Lotufo, por causa dos cognitivistas, dos contextualistas que estão aqui. Não quero preservar a minha cultura se a cultura deles eu não preservar também. Então, se tem um ambiente específico para isso, ótimo, ele vem a somar. Agora, se vai somar ou dividir, vai depender dos nossos comportamentos. O meu é de somar. E se brigar, eu abro mão dessa história toda. Porque para mim, primeiro, é não perder amigos. Primeiro é não desintegrar. E primeiro é não perder amigos da análise do comportamento. Se perder amigo psicanalista, eu fico menos triste. Solange. Então, eu acho que está claro... Está clara a situação, coloca claro para nós que o ditado do Casa de Ferreira, Espeto de Pau, se fortalece nessa situação, né? Numa comunidade que tem por tarefa profissional, acadêmica, científica, planejar contingências, parece que ninguém planejou as contingências para essa discussão. Deu no que deu. Nós estamos aqui com dois problemas. Se tínhamos um problema antes, gravíssimo, que é a situação dos analistas do comportamento hoje no Brasil, com um futuro muito ameaçado em função dos cursos de formação que não estão formando analista de comportamento mais há 10 anos, desde que se tiraram as novas diretrizes curriculares. Os analistas do comportamento têm lá o seu futuro ameaçado, né? Então é um problema gravíssimo do ponto de vista da comunidade de analistas de comportamento. Hoje nós temos dois problemas. Além desse, temos o problema que estamos dividindo a comunidade de analistas de comportamento. Então hoje a gente está aqui discutindo essa divisão com uma grave ameaça de, mais uma vez, termos grupos brigando, disputando, discutindo, separados, em vez de estar todo mundo trabalhando na problemática. Eu acho que a BPMC precisa seriamente coordenar essa discussão dessa problemática da formação do analista do comportamento e do descolamento, que hoje a gente até teve um debate legal, do descolamento da pesquisa básica e a pesquisa aplicada, que é um outro problema que envolve hoje a comunidade de analista de comportamento. Então, eu acho que a BPMC precisa coordenar com muita tranquilidade, sem bilis no fígado, com toda a disposição do debate, assim como o pessoal que tentou e está tentando fundar a CBR. Nós temos que fazer esse debate com muita tranquilidade, porque o problema ele é imenso, e se a gente ficar na discussão de se cria, se não cria, se divide, se não divide, nós não vamos resolver, vamos ficar martelando num segundo, terceiro problema, e o grande problema nosso vai continuar existindo, e a gente vai assistir e deixar acontecer a comunidade da análise do comportamento se enfraquecer cada vez mais. Então, acho que o debate importante hoje não é se a CBR vai fragilizar ou se vai dividir ou não, mas é a possibilidade, seja via BPMC, seja via a CBR, resgatar a discussão dessa problemática que a gente tem hoje, gente, posta para nós na análise do comportamento, enquanto comunidade, enquanto campo de conhecimento, enquanto grupo que está produzindo conhecimento básico e aplicado. Então, acho que nós temos que desenrolar esse nó. Temos que desenrolar esse nó e mudar o rumo da discussão para a gente caminhar. Senão a gente vai continuar dividido e sem resolver o problema. Marina. Boa noite, meu nome é Ângelo Sampaio, eu sou professor da Univas. Eu concordo com o que algumas pessoas colocaram aqui, que a gente tem um problema de, o termo usado foi esfacelamento da análise do comportamento. Não sei se a gente está totalmente esfacelado, muito ou pouco, se isso piorou ou melhorou, mas acho que claramente há uma insatisfação quanto à integração, à cooperação na nossa área, né?
Isso eu acho que é uma coisa que está claro na proposta da CBR e está claro, por exemplo, no discurso da diretoria da BPMC na abertura do evento, né? Nesse sentido, eu fico preocupado quando vejo uma certa tensão no ar, né? Certos tons usados no discurso aqui e ali, que eu acho que podem agravar isso, né? Nesse sentido, vamos arriscar tentar fazer um breve discurso conciliador, talvez, né? Eu acho que uma parte dessa inflamação da discussão aqui e antes pela internet e tal tem a ver com detalhes da forma de apresentação da proposta da CBR. Okay? Eu soube disso por um e-mail que eu não consegui identificar quem foi o primeiro que mandou, por exemplo. A diretoria da BPMC também soube pela primeira vez por esse e-mail, né? Ao mesmo tempo que eu, praticamente. Então isso acho que atrapalhou um pouco o processo. Acho que o pessoal que está propondo a CBR notou isso rapidamente, tentou reverter de vários modos. Por exemplo, com uma página que tem uma lista de perguntas frequentes onde eles tratam de coisas desse tipo, né? Então, mas assim, de qualquer modo isso já passou, né? A associação, a CBR está registrada e tal. O que eu acho importante, até para a gente tornar a discussão mais produtiva, é pensar, acho que um ponto de partida para isso é pensar que problemas nós consideramos relevantes, e eu vejo nesse sentido, como o Marcelo comentou, outras pessoas também, muita convergência com relação a isso. Há uma convergência, a gente tem um problema de integração da comunidade, ok? A gente tem outros problemas que eu acho que são compartilhados. Eu queria levantar um outro problema que eu acho que é compartilhado, que não foi levantado aqui, que eu acho fundamental e que eu acho que tem a ver com o modo, a forma de apresentação da proposta da CBR. É a questão da interação entre, digamos, líderes da área e todo mundo massa. Ok? Eu achei estranho quando eu recebo um e-mail de pessoas que para mim são importantíssimas, né? Ou em falar no nome de pessoas importantíssimas, como a professora Marta, como o professor Todorov, né? Dali um tempo o meu orientador e tal, e eu não sabia nada daquilo. Fui pego de supetão, né? Sendo que, apesar de tudo, eu conheço pessoalmente várias pessoas de vários lugares do país e tal, né? Quando eu vejo a diretoria da BPMC também com o discurso de que a BPMC somos todos nós, convocando todo mundo a participar, eu noto, e pela minha história na BPMC também, isso é uma coisa que acontece na BPMC também. Diversas vezes você tem surpresas do tipo, como assim você não tem chapa para se candidatar a diretoria da BPMC? O que foi que aconteceu? Né? Por que que uma pessoa não fala com a outra e tal? Acho que esse é um ponto que a gente precisa tocar, levantar e tratar para pensar em outros problemas comuns para a gente pensar soluções. É isso, mais ou menos. Obrigado. Gente, só um aviso, certo? Pela hora, não tem mais novas falas. Vai acabar aqui com Marcelo, certo? Porque já tem 6 pessoas e aí já estava proposto para acabar 19 horas, certo? Minha fala é curta, na verdade. Só em resposta a uma fala do Marcelo, que o Marcelo deu a intenção que o problema, a gente fez uma coisa super legal, o problema é que vocês estão reagindo mal, como vocês reagem? E aí, minha fala vai muito de encontro à fala não, você deu a entender isso, a questão é, que a fala eu vou muito no que o Ângelo está falando, a forma como tudo isso foi proposto é que gerou tudo isso. Primeiro, não foram consultadas, a BPMC não foi consultada, sendo que a BPMC é a instância que vem representando a gente há 22 anos. Muita gente que vem levando à frente tudo isso há muito tempo não foi sequer consultada, foi simplesmente apareceu uma notícia de que, olha, estamos criando. E não venha dizer que aquela primeira carta foi só um convite para daí nascer um debate, porque menos de um mês depois já estava fundada a associação. Então não existiu conversa para nascer essa associação. Por isso, essa reação inflamada e, sim, incomodada de um monte de gente. Né? Acho que essa é a primeira questão. A outra a gente está deixando de discutir um assunto que é fundamental para o nascimento dessa associação, quer vocês declarem isso, quer não. Certificação. Certo? Então, estamos num momento em que a BPMC vinha discutindo a certificação de analistas do comportamento. De repente, do mesmo grupo que estava à frente disso, nasce uma nova associação. Que coincidência, né? Então, este é um assunto que está em pauta e que não vamos fingir que não está.
Tá, Jazz, agora. Bom, o Ângelo falou várias coisas que eu acho que foram importantes. O Ângelo falou várias coisas que eu acho que são importantes, que eu acho que tem a ver com esse começo. O Denis pontuou também. Eu acho que foi um susto para todo mundo, a maneira como veio. Foi um susto para todo mundo como a coisa veio, a notícia apareceu, né? Eu também recebi, acho que no Facebook, uma coisa absolutamente estranha, né? Eu acho que estranho principalmente porque eu acho que aqui pode ser que a gente seja muito mais eclético do que eu imagino, mas a grande congregação que a gente tem de analistas do comportamento está aqui. Então, para mim, seria natural que essa discussão nascesse aqui, inclusive a proposta de uma nova associação. Mas eu acho que a gente não tem que discutir isso aqui, né? Quer dizer, eu acho que a gente está no encontro da BPMC e a gente tem que discutir qual é a posição da BPMC em relação a isso. Eu acho que ficar discutindo por que nasceu, como nasceu, pode ser importante, mas eu não sei se é aqui agora, né? Eu acho que essa associação, acho que nem tem uma presidência, nem nada que possa responder claramente. Então, eu acho que é um pouco perder tempo a gente ficar discutindo sobre como é que foi criado ou não. Acho que a BPMC tem que tirar uma posição. Acho que a gente, no nosso encontro aqui, e fala assim, bom, o que a gente vai fazer? O que vai ser da nossa responsabilidade, o que vai ser da responsabilidade dessa associação? A gente vai dividir papéis? Eles fazem uma coisa, a gente faz outra? A gente não vai dividir papel, a gente vai brigar porque a gente quer aquilo ali pra gente? Onde vai delegar porque a gente está cansado e aí a chapa é difícil de ter? O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem que discutir. A discussão produtiva é, como a BPMC, o que a gente vai fazer? Porque eu ainda sou a BPMC. Eu não me filiei ainda porque eu não sei o que a associação é. Eu sei o que essa associação aqui é. E eu quero falar como parte dessa associação antes de me filiar a qualquer outra. Então eu queria uma posição dessa associação em relação a outra associação. Mas não discutir esta associação, porque ela nasceu, qualquer coisa assim. O que a gente vai fazer com as propostas que ela tem? Qual proposta que a gente tem? O que a gente gostaria de fazer com o nosso futuro? Eu acho que essa é a discussão produtiva. A gente encontra a BPMC no encontro da BPMC. Acho só isso. Eu queria perguntar aqui quem se considera cognitivista. Levanta a mão, por favor. Quem se considera cognitivista? Vamos lá, pessoal. Você se sente constrangido de estar aqui? Ok, muito obrigado. Bom, por que eu estou perguntando isso? Porque esta é uma associação de analistas do comportamento prioritariamente. Sempre foi. Indo na linha do Denis Jazz, do que ele está falando, não há por que a gente não discutir o nosso estatuto. Nós temos que discutir o nosso estatuto, como a Denise falou, o nosso estatuto